Eu lhes convido a abrir sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 19, versículo 18 em adiante. 1 Samuel 19, 18. Vamos orar? Esteja em concordância comigo, não se distrai, porque esse momento é muito importante para já se concentrar e não deixar nada lhe distrair. Meu Pai amado, ajuda-me a conduzir esse rebanho e faz com que essa pessoa possa se enxergar dentro do contexto dessa história. Porque eu sei que o Senhor atraiu aqueles cujos Senhor escolheu, seja fora dessa nação, seja na Europa, seja na África, seja nos Estados Unidos, ou seja no próprio Brasil, para assim se revelar a essa vida e depois se revelar para a sua casa. Pois usa minha vida, meu Rei, para abençoar aqueles cujos procuram o abençoador. Em nome de Jesus Cristo, Espírito Santo, esteja conosco. Amém e amém. Glória a Deus. Vamos lá. 1 Samuel 19, 18. O que nós estamos estudando? Nós estamos estudando a história de Davi. O primeiro livro de Samuel, ele relata muitas histórias, né? E o próprio Samuel, que inclusive relata aquilo que ocorreu, né? na sua época. E nós estudamos a semana passada que Davi, ele teve que fugir de Saul. Para quem não sabe quem é Saul, um rei que um dia foi um bom rei, mas de repente, no decorrer do tempo, virou um rei mau, maldoso, né? O homem escolhe o que ele quer da sua vida. A pessoa que começa bem e que termine mal. A pessoa que durante muito tempo faz as coisas más, mas no final da vida dele decide em fazer as coisas certas. Mas Saul terminou muito mal e teve oportunidade da sua graça. Mas quando Deus levantou o próximo rei, ungido pelo próprio Samuel, por um profeta verdadeiro que foi até Davi, a Bíblia diz que entrou em Saul inveja, uma perseguição doentio que inclusive permitido pelo próprio Deus. Por quê? Porque Davi foi atraído até Saul com um propósito de se destacar com a grande vitória, né, contra Golias, famosa história, mas também entre muitas batalhas cujo Davi se tornou um homem que Saul tinha colocado como responsável do seu exército. Então, tudo aquilo que Davi fazia, sucesso. E isso fez com que despertasse em Saul inveja e uma perseguição ao ponto de querer matá-lo. Então, um dia desse, Saul planejou matar Davi e sua filha Mical soube disso. Só que Mical era a esposa de Davi, porque Saul tinha dado a sua filha em casamento ao próprio Davi. Ok? Está me seguindo? Bom, então Mical soube disso, que seu próprio pai, o rei, quis matar Davi. Então Mical decidiu, obviamente, defender o seu esposo e quis poupar Davi. E planejou absolutamente tudo para que Davi pudesse se escapar e fugir da sua casa pela própria janela. Mas para enganar o seu pai e os soldados, o que ela fez? Ela preparou uma estátua que ela colocou debaixo dos seus lençóis e colocou uma almofada
de cabelo de cabra para fingir que era Davi. Mas Davi teve tempo de se escapar e a Bíblia diz que ele foi a Ramá. Ramá, o que tem em Ramá? Um profeta. Samuel. Davi não procurou qualquer pessoa. Ele procurou Samuel. Lógico que Davi, ele foi direcionado por Deus para se refugiar onde tinha que se refugiar. Olha o que diz no versículo 18. Depois que fugiu, Davi foi falar com Samuel em Ramá e lhe contou tudo o que Saul lhe havia feito. Então, ele e Samuel foram a Naiote e ficaram lá. Bom, lição número 1. Prestem muita atenção. A quem recorres tu, Davi? A quem você recorre quando Saul te persegue? Eu vou começar já com uma pergunta. A quem tu recorres quando a perseguição é permitida contra a sua vida? Há várias formas de perseguição. Pode ser uma enfermidade, pode te perseguir. Há pessoas que são assoladas por enfermidade. Há pessoas que podem ser usadas pelo mal para justamente se tornar um Saul para querer te matar. Mas a questão é, a quem recorres quando Saul quer te matar? O papel de Jonatas, e isso nós vimos nas semanas passadas, é um. Mas o papel de Samuel, de um profeta, é diferente. É outro propósito do que o propósito de Jonatas. Jonatas, nós estudamos isso, que é a simbologia do irmão em Cristo que sonha com você. Ele está contigo. Como é importante ter um Jonatas, né? Que sempre lhe defenderá, inclusive nos momentos difíceis da sua vida. É um amigo, é um irmão em Cristo. Como é importante, como é bom ter essa família que possa te apoiar. Nós temos tudo isso na Online World Church, né? Mas o papel de Samuel é outro. E olha como é importante Samuel saber aonde Davi saber aonde Samuel está. O papel de Samuel é mais profundo ainda. Samuel, ele é o pai espiritual de Davi. É aquele que gerou Davi. Afinal, Samuel foi aquele que o descobriu. Que nas manadas das ovelhas foi até lá e pediu para chamá-lo, para se fazer com que Samuel revelasse a Davi o propósito que ele tinha com Deus. Isso é o papel de um profeta. Isso é o papel de uma igreja cujo tem um líder espiritual que vai lhe ajudar a desenvolver o propósito que você tem com Deus. Consegue entender? Olha o papel de um Samuel, como isso é importante. Aquele que liberou a unção para Davi, aquele que tem uma unção profética e aquele que todo rei precisa ter. Você sabe que Deus vos chama e me chama também para reinar? Para sermos sacerdotes em Cristo Jesus, reis e sacerdotes. Esse é o propósito, assim como Davi. Então, consegues tu se ver em Davi? Ok? Uma simbologia. Vamos tentar nós ver em Davi. Já vou começar a falar algo muito importante. Porque o fato é que não se consulta profetas apenas quando Davi se torna rei. Porque muitos pensam, quando serei rei, ouvirei os profetas. Não.
Você sabe quando se ouve os profetas? Antes que a promessa se cumpra. Você tem que aprender a ouvir os profetas e também saber depender de um Samuel antes de se assentar como rei. Davi, ele tinha uma promessa de ser rei sobre Israel. Concorda comigo? Sim? Então, o que é necessário que Davi aprenda antes de ser grande aos olhos de Israel? O que Davi precisa aprender? Ele precisa aprender a consultar os profetas. Porque se Davi não aprende a consultar os profetas antes que a promessa chegue para ele, então quando será rei, ele dirá, não preciso mais. Então, o que Deus faz para ensinar seu escolhido e prepará-lo? Suscita um Saul. Suscita um Saul e suscita muitas oportunidades e circunstâncias para que Davi, mesmo na marra, sai da sua casa para se refugiar em Ramá. Em Ramá. Então, por mais que muitos não possam ver, não possam entender aquilo, pois Deus fez com que Saul se tornasse o disco de ferro fundido para lapidar o diamante que era Davi. Porque sabe como se lapida um diamante bruto? Com um disco, é um disco de ferro que vai rodando, vai dando volta, muitas rotações para se lapidar um diamante. Saul se tornou o disco de ferro fundido para fazer com que Davi aprenda a depender de Samuel. Então, obrigado, Saul. Obrigado, Saul. Quando e como se aprende a depender de Deus consultando os profetas? Nós ensinamos isso muitos no ministério da Online World Church. Há muitas pessoas que chegam totalmente dependentes, aliás, independentes de Deus. E como nunca tiveram experiência e entender o propósito de uma liderança instituída por Deus, elas têm dificuldade a consultar Samuel, a consultar seu vinheteiro. Mas você tem que aprender. Você tem que aprender. Quando e como se aprende a depender de Deus consultando os profetas? Quando Saul se levanta desejando te matar. E quando nem Mical pode te ajudar. Porque há situações que nem Mical, que era Mical, a esposa de Davi, nem ela pode te ajudar. Somente Samuel. Ou seja, a única coisa para salvar a tua vida, para ir para o céu, Davi, se você quer ser salvo, é você fugir da sua casa, do sistema no qual vocês estão, para ir para Ramá, onde tem um homem de Deus. Mical era filha de Saul e mulher, inclusive mulher carnal. Era uma mulher carnal. Mesmo que Mical ela amasse Davi, ela não tinha nada para lhe oferecer espiritualmente. Absolutamente nada. Então, Davi, ele teve que recorrer a um homem de Deus.
Ele teve que recorrer a um homem de Deus, sua autoridade espiritual, para aquele cujo Senhor o colocou como seu líder e autoridade. É necessário que Davi aprendesse a depender de Samuel. E olha como Deus ensinou, preparou para que isso acontecesse. Há pessoas, meus queridos, que precisam entender que se você quer ficar vivo como Davi, então você vai precisar sair para procurar Samuel em Ramá. Agora, cuidado, não me malinterprete. Não interprete isso como uma forma de abandonar Mical. Então o pastor disse e me fez entender que eu tenho que abandonar Mical, porque Mical é carnal, então eu tenho que sair da minha casa e separar. Não, eu não disse isso. Eu não disse isso, né? Mas Davi, ele não abandonou Mical, mesmo ela sendo carnal. Mas Davi optou ouvir, se refugiar nos conselhos e na proteção espiritual, simbolicamente, de Samuel. Isso é diferente. Uma coisa é você abandonar Mical. Davi não abandonou Mical. Mas Davi entendeu que naquele momento, Mical não teria nada para lhe oferecer. Apenas um homem de Deus, Samuel. Samuel. Então, cuidado. Cuidado, porque há pessoas que querem viver para Deus, querem se escapar das garras de Satanás, querem fugir da aparência do mal, mas são tão apegados a Mical, mas tão apegados a Mical, eles têm um afeto tão grande por Mical, que essas pessoas não fogem. Não fogem para se refugiar em Ramá, onde Samuel está. E isso é um erro gravíssimo. Porque o valor que essas pessoas dão a Mical é maior do que salvar a tua própria vida. Você sabe, e eu quero já lhe dizer que entraram já nesse ministério muitas pessoas perseguidas por Saul, perseguidas por Satanás, e que entenderam que precisavam se salvar. Seguir os passos de Jesus e se refugiar em Ramá, aonde um Samuel, um profeta, poderia lhe ensinar, mas não o fizeram. Sabe por quê? Porque quando tiveram a oportunidade de escolher entre Mical e Samuel, eles escolheram Mical. Ninguém te diz de você abandonar Mical, mas o que Deus te diz é o seguinte: quem amar pai, mãe, filhos, esposo, esposa, amigo, relacionamento, mais do que a mim, esses não são os dignos de mim. E um Davi que tem o Espírito Santo e quer viver para Deus e ver o cumprimento da promessa na vida dele, sabe o que ele faz? Ele não opta em ouvir Mical e se submeter a Mical, mas ele foge, se necessário, até o lugar onde ele sabe que ele terá proteção, debaixo de um teto de um profeta, de um homem de Deus, que possui as palavras de vida eterna e que pode lhe alimentar nos momentos de grande perseguição. Pois muitos
que teriam a oportunidade de ser Davi e viver, hoje estão mortos. Porque amaram mais sua mãe, seu pai, seu filho, seu esposo, que disseram, não sai, não vai para Ramá, eu não quero. E hoje estão mortos. Mortos por Saul. Representativamente, Satanás. Então, quem escolhes tu? Samuel ou Mical? Responde. Você tem escolha. Deus te dá escolha. Escolhe tu, Samuel, ou escolhe Mical? Por acaso Mical proibiu Davi fugir para refugiar-se na casa do seu mentor Samuel? Não. Ela não proibiu. E se Mical te proíba? Se Mical te proíba sair da tua casa, ó Davi, para que não escapes das garras de Satanás e para que não procures o profeta, como tu reages? Pois eu lhes digo nessa noite, para esses, se ainda há tempo, a Mical, que mesmo que sejam carnal, essas pessoas, elas vão entender o seu propósito. Mas a Mical, que são pedras de tropeço para você fugir de Saul. A quem ouvir? Então, você pode perguntar, pastor, a quem eu vou ouvir? E quem Davi escolheria ouvir se Mical lhe impedisse fugir? Sua esposa ou um homem de Deus? Seu esposo ou um homem de Deus? Pois certamente, o homem de Deus. Davi, ele escolhe um homem de Deus, porque Davi quer se salvar. Davi quer viver para Cristo. Davi entende que mais vale perder Mical do que morrer pelas mãos de Saul, simbolicamente representando Satanás. A mulher nessa noite, meus amados, cujo o esposo, ele é usado para proibir que vocês assistem os estudos bíblicos da Online World Church. Mas eu falo para essas pessoas, escolhem Ramá. Escolhem Ramá do que ouvir Mical. Porque a essas diria, tu teve coragem. Tu teve coragem de fazer aquilo que agrada a Deus. E há homens nessa noite que estão me vendo aqui, que querem assumir sua posição dentro de casa, e mesmo que Mical, mesmo que sua esposa seja pedra de tropeço e usa de chantagem para que você não procure Samuel, pois Davi, mesmo assim, não abre mão de ir para Ramá, porque sabe que em Ramá, onde Samuel está, Davi encontrará respostas e proteção. Então, mesmo que você ame Mical, não deixa que ela lhe impede e lhe respeita em ficar aonde Deus o chamou a estar. Em nome de Jesus. Vamos continuar. Olha que fala o versículo 19. E Saul foi informado. Ele fugiu, Saul foi informado. Davi está em Naiote, em Ramá, disseram ele. Então Saul enviou alguns homens para capturá-lo. Escuta essa. Todavia, quando viram um grupo de profetas profetizando, dirigido por Samuel, o Espírito de Deus apoderou-se dos mensageiros de Saul, e eles também entraram em transe. Em algumas traduções fala, entraram a profetizar. Eu prefiro essa tradução, né? Contaram isso a Saul.
E ele enviou mais mensageiros. E estes também entraram em transe. Depois mandou um terceiro grupo. E eles também entraram em transe. Finalmente, ele mesmo foi para Ramá, chegando à grande cisterna do lugar chamado Seco. Perguntou onde estavam Samuel e Davi. E lhe responderam, em Naiote de Ramá. Incrível. Sobrenatural. Olha isso. Saul sobe aonde Davi estava, ou seja, com Samuel. O que ele faz? Ele manda os seus soldados. Vão até lá e aí pega Davi e prende-o e nós vamos matá-lo. Eles foram lá. Só que quando os soldados foram lá, havia um grupo de profetas que estavam profetizando, tomado pelo Espírito Santo, cujo líder desse grupo era Samuel, que é a igreja, né? Uma igreja, um grupinho lá. E quando os soldados chegaram, eles foram tomados pelo Espírito Santo. Bam! O Espírito de Deus caiu sobre esses e começaram também a profetizar. Saul soube disso e isso está errado. Mandou mais uma remessa de soldado. Bom, a mesma coisa. Esses soldados profetizaram. Tomado pelo Espírito Santo, profetizaram. Terceiro grupo. Mesma coisa. Saul diz assim, de novo, isso não pode ser. Mandou seus soldados e quando chegaram no grupo dos profetas, bom, o Espírito Santo os tomaram e profetizaram, assim como os profetas, porque assim o Espírito Santo decidiu. E sabe o que aconteceu? Nós vamos ver mais à frente. Então Saul diz assim, chega, agora eu vou. Agora eu vou. E ele foi lá. E vamos entender o que aconteceu, isso tremendo. Bom, eu diria que Deus tem muito humor, meus queridos. Deus tem muito humor. E vemos também, dentro desse trecho, o quanto Deus, ele é soberano. Ele manda e desmanda. Diz a palavra que os soldados que Saul mandou para prender Davi profetizaram quando se encontraram com os profetas cujo Samuel era o líder. Olha só, você consegue ver o quanto Deus ele é soberano acerca daquilo que ele é capaz de fazer com aqueles que não lhe querem o bem? O que Deus é capaz de fazer na sua soberania com aqueles que o perseguem? Veja o que Deus é capaz de fazer. Deus manda e Deus desmanda. Quem são seus perseguidores? Qual poder teriam frente ao ungido do Senhor? Por acaso, meus amados, Deus não pode fazer com que aqueles que detestam Davi, que detestam sua vida, de repente, se tornam membro do grupo a profetizar? Não vai lá! Vamos matar! Nós não concordamos com essa visão. Deus não seria capaz de atraí-los? E quando menos esperam, os seus perseguidores se tornam a fazer aquilo que você faz? Ler a Bíblia, estudar a Bíblia e ter experiência com Deus? Não crês, filho do homem, que Deus é capaz de fazer isso com os membros da sua casa? Quem diria? O meu pior inimigo, aquele que queria a minha morte, hoje está do meu lado falando as mesmas coisas que Deus colocou nos meus lábios, profetizando.
Deus pode fazer isso? Sim. Ele pode. Tu crês, Davi, que Deus pode fazer isso? Pois aprende nessa noite que Deus, Ele é soberano. Não há soldados, mesmo que um dia foram de Satanás, usado pelo diabo, não há soldados que resistem ao poder do Espírito Santo quando o Senhor decide se manifestar na hora e no tempo que o Senhor determinou. É quando Deus determinou. Apenas quando Ele determinou, há tempo para seu perseguidor, os seus perseguidores se converterem. Há um tempo, não o tempo de Davi, é quando Deus decidia. Mas escuta bem, Davi, escuta aí. Os soldados, aqueles que foram mandados para matar Davi, eles se tornaram membros do grupo. Não é isso que aconteceu? Eles se tornaram membros do grupo, simbolicamente, membro da igreja. Mas por quê? Por que se tornariam membros? Porque Davi se posicionou e não abriu mão de estar junto com Samuel. Ali está. Davi se posicionou. Ele não ficou entre Mical e Samuel. Porque tem pessoas que querem ver sua casa convertida, mas um dia está com Mical e outro dia quer agradar Samuel. E fazem assim. Você acha que Deus vai atrair esses soldados, os membros da tua casa, ou aqueles que eram oposição àquilo que Deus determinou sobre a sua vida? Você acha que Deus vai atrair esses aonde tu estás, sendo que tu não está em Ramá? Mas quer estar tanto com Mical e tanto em Ramá. Há pessoas que querem ver os soldados das suas casas convertidos, querem ver seus filhos convertidos, mas não tiveram coragem de fazer o que Davi fez. Não entraram de verdade no grupo dos profetas. Não entraram de verdade. Não entraram na visão da igreja que Deus lhe mostrou. Então, que motivo os membros da sua casa teriam em lhe buscar em Ramá, sendo que não estás com Samuel ainda? Há pessoas que são membros da Online World Church, mas ainda eles oscilam, porque não se posicionaram ainda. E é por isso que ainda os soldados não profetizam do grupo e da igreja no qual tu congrega. Porque para Deus converter esses, e eles falarem como tu quer falar e estás falando, é necessário que Deus veja em ti um posicionamento de verdade como Davi. Foge de Saul de verdade e tu verás os soldados se converterem e a falar assim como tu falas. Eu posso ouvir um amém? Glória a Deus. Posso continuar? Olha isso. Isso é tremendo agora. Está preparado? Está preparado mesmo? Então vamos lá. Olha o que diz no versículo 23. Quando Saul diz assim, peraí, mandei soldado 3 vezes e começaram a falar igual o grupo, a profetizar. Agora eu vou. E isso não vai acontecer comigo. Eu vou matar Davi. Eu não quero que Davi seja escolhido. Eu não quero que Davi tome meu trono. Eu não quero que Davi seja usado por Deus. Ah, é? Olha aí o que aconteceu. Então Saul foi para lá
Entretanto, o Espírito de Deus apoderou-se dele, veio sobre ele, e ele foi andando pelo caminho, profetizando. Olha isso. Que mais? Até chegar a Naiot, despindo-se de suas roupas, também profetizou na presença de Samuel e despido ficou deitado todo aquele dia e aquela noite. Por isso, o povo diz, está Saul também entre os profetas. Meus irmãos, vamos falar claro? Saul não somente profetizou, mas Saul ficou pelado, nu, diante de todos. Que bonito, né, gente? O rei, que tinha coroa, poderoso, né? Cadê a lança? Cadê a coroa? Cadê os vestimentos de púrpura? Cadê o trono do rei? Pelado, no meio de todos, do grupo, dos membros da igreja. O que isso significa? Bom, primeiro, vocês podem se perguntar, Pastor Cris, como é possível Saul ser possuído por demônios e querer matar Davi e logo Saul ser tomado pelo Espírito Santo profetizando? Como assim? Eu não entendo, Pastor Cris. Bom, é simples. Primeiramente, o Espírito Santo, na época, ele não habitava dentro de Saul ou dentro de Davi. Ele agia exteriormente. Então o Espírito Santo, ele se retirava, ele agia, como também ele se retirava, né? E aprendemos também que Deus manda sobre os demônios. Você deve aprender isso. Foi Deus que mandou o demônio agir sobre Saul, porque Deus tinha um propósito com Davi. Porque Saul desagradava a Deus nas suas escolhas. Então, Satanás é um fantoche nas mãos de Deus a realizar o que Deus pede para o cumprimento dos desígnios do próprio Deus na vida dos seus escolhidos. Isso mesmo. Isso se chama soberania. Soberania divina. Segundo, aprenda isso. Anota. Saul tinha o dom de profetizar. Ele tinha recebido o dom de profetizar. Você lembra nos seus inícios? Nos seus inícios, nos seus humildes inícios, quando o Espírito Santo veio sobre ele, quando foi escolhido a ser rei, Saul profetizou. Publicamente foi usado na profecia. Então, o dom é irrevogável. Isso é outra lição. Recebeu, recebeu. Isso é dom de Deus. Deus não tira o dom que Ele colocou, porque a Bíblia diz que é irrevogável. E para terminar, agora vem a cereja no bolo. Para terminar, diz a palavra de Deus que Saul, tomado pelo Espírito Santo, ficou despido. Ou seja, ficou nu diante de todos. Um rei assassino, assentado no trono da luxúria, ficar nu, Pastor Cris? É possível sim. Quando? Somente quando esse sujeito, esse Saul, entrarem numa igreja cujo Espírito Santo está. Como assim, Pastor Cris? Eu quero entender melhor. Todos que se aproximam de um homem de Deus como Samuel, quando tem uma experiência com Deus, Deus mostrará a sua nudez. Deus mostrará a Saul a sua nudez para que todos vejam que mesmo o rei, mesmo um assassino, mesmo um idólatra, mesmo um mentiroso, não é nada. E a sua nudez revela e revelará
como Deus o vê. Você já teve a experiência de estar nu diante de Deus? Simbolicamente, obviamente, não é nu assim, mas com Saul foi nu mesmo, literalmente. Mas havia uma simbologia. Você já ficou nu diante de Deus? Eu já sim. O primeiro dia que entrei numa igreja onde o Espírito Santo começou a se revelar em mim. E eu me senti pobre, cego e nu. Porque enquanto a multidão, quando eu era um artista internacional, famoso em muitos lugares do mundo, enquanto todos diziam, tu és rei, Cris Duran, tu és famoso, tu arrasa, de repente eu comecei a me ver pobre, cego e nu, sem nada. Sem nada. Ou seja, toda a fama, tudo isso. Deus fez chá e veja, tu é essa pessoa. E eu comecei a chorar. Por me ver nu, eu comecei a chorar e dizer, Senhor, eu estou vendo minha vergonha, me perdoe. E diante de toda a igreja, o famoso chorava de soluçar. Diante de Samuel e diante do grupo dos profetas, Deus revelou. E eu tive a oportunidade de que Deus possa revelar minha vergonha, o meu pecado. Uau! E você já teve a experiência de Deus revelar a sua nudez diante daqueles que são de Deus? Não? Nunca? Você sabe por quê? Porque isso é o início. O início da conversão. É esse encontro. Se você não teve esse encontro, você não pode seguir o grupo dos profetas. Se não fica nu, a Deus revelar a sua nudez para Samuel e para todos, você não pode profetizar. Você não pode continuar. Você sabe por que muitos não tiveram essa experiência? Porque quando um Saul, quando um pecador procura uma igreja, a maioria dos Saús procura uma igreja de falsos profetas. E Saul, procurando profetas que não são profetas, jamais ficará nu. Por quê? Porque Deus não está. E o que confirma que Deus está num lugar, sabe o que é? É Deus usar um profeta para revelar sua nudez, o seu pecado, a sua vergonha. Mas tem pessoas que não querem ficar nu, ouvindo a palavra de Deus. Eles querem ocultar a sua nudez sempre e andar de aparência. Então procura falsos profetas que vão falar aquilo que ele traz, ele faz bem, para que sempre estejam vestidos das suas roupas reais de rei Saul, mas que jamais seja revelada a sua nudez, porque essas pessoas não querem se ver como Deus os vê. É muito sério. Mas o dia que entender que o lugar onde Deus está é onde Deus revelará a tua nudez, então saberás que ali há um profeta de verdade. Quem tem prazer de ficar nu no meio de todos?
Quem tem prazer de ficar nu diante de todos? Pois o Senhor, Ele faz essas coisas quando quer que Saul caia na real. Quando quer que Saul caia na real e se arrependa da sua teimosia e do seu orgulho. Você sabe por que muitos fogem de ministérios onde palavras confrontam e revelam seus erros? Porque não querem se ver pelados aos olhos de Deus. Pois eu vos digo nessa noite, está preparado? Mas vale você se ver nu agora, e procurar Samuel para que cobre a sua nudez, do que você morrer e Deus revelar tua nudez no dia do julgamento. Por acaso, há um Saul que está me vendo aqui, que não gostava de crente, que era opositor a tudo aquilo que sua esposa, uma amiga, um amigo, quando procurava Deus, não concordava e não entendia. Mas Deus deu uma chance para Saul. E essa chance é fazer com que Saul, mesmo que fosse atraído na igreja, no grupo dos profetas, com uma motivação errada, se Deus quer, Ele te mostra quem tu és. Tu vem com um propósito e Deus te mostra outro propósito que nem tu esperava. E coloca o espelho por meio de um profeta que te revela o quanto tu és nu, pobre. E se não te arrependas dos teus pecados, pois um dia os seus pecados, de qualquer forma, a sua nudez será revelada. Mais vale hoje você entender isso do que amanhã. Bem-aventurados são aqueles que se abrigam nesse grupo de profetas, cujo Samuel é o líder. Porque onde tem o Espírito Santo, ali Deus revela o oculto e a condição de cada um. E uma igreja que igreja, ela não baba porque um rei aparece. Ela não coloca na primeira fila porque é rei Saul. Não. Uma igreja que é igreja, onde o Espírito Santo está, quando Saul vê, mesmo que seja uma autoridade suprema, se quer entrar, ele vai ter que entender como Deus o vê. Então, feche os seus olhos. Pai amado, como lhe agradecemos por essa palavra. Eu creio que muitos pecadores foram atraídos nessa noite no grupo dos profetas, da igreja viva, cujo Davi faz parte, cujo Davi se refugia e cujo Samuel e o líder, um homem de Deus levantado por Deus. E o perseguidor se tornou o caçado pelo próprio Senhor, dando a Saul a oportunidade de entender que Saul nada pode fazer sem ti.
E aonde Saul tinha os valores como algo importante, de repente se encontra sem tudo isso, para revelar à igreja o quanto não é nada. Que Saul hoje se arrependa. Que Saul hoje reconhece, Senhor, o quanto precisa de Ti e precisa prevalecer no grupo cujo Senhor o atraiu até lá. Como o Senhor foi bom com Saul. Como o Senhor é estratégico, como o Senhor tem um plano em preservar Davi, que de verdade se posiciona, e se tem que abandonar Mical, então que ele foge de Mical para assim se posicionar para que Deus o honra no tempo que deve ser honrado. Muito obrigado por essa palavra, Senhor, maravilhosa nessa noite. Em nome de Jesus Cristo. Amém e amém.